Olá, meus caros. Hoje falaremos de assuntos curiosos que você praticamente gostaria de assistir e explorar ainda mais. Curioso? Assista o vídeo. Você já parou para pensar em como as pirâmides do Egito foram construídas? Essas maravilhas arquitetônicas, que se erguem majestosas sob o sol escaldante do deserto, são testemunhos de uma civilização que, há milhares de anos, desafiou as leis da física e da engenharia. Imagina só, um povo que não tinha a tecnologia que temos hoje, mas que conseguiu erguer estruturas que ainda hoje nos impressionam. Incrível, não é? Vamos explorar juntos a ciência por trás dessas gigantescas construções. Primeiro, é importante entender que as pirâmides, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, foram construídas durante o Antigo Império, por volta de 280 a.C. O faraó Quéops, que encomendou a pirâmide, queria garantir que sua passagem para o além fosse grandiosa. Mas como eles conseguiram mover aquelas enormes pedras, algumas pesando mais de 2 toneladas? A resposta pode não ser tão simples, mas certamente é fascinante. Uma das teorias mais aceitas é a de que os egípcios usaram uma combinação de rampas e força de trabalho. Imagine um grande grupo de trabalhadores, não escravos como muitos pensam, mas camponeses que trabalhavam em turnos durante as cheias do Nilo, quando suas terras estavam alagadas. Esses trabalhadores eram habilidosos e, de certa forma, formavam uma verdadeira equipe, com conhecimento em técnicas de construção que foram passadas de geração em geração. Eles usavam ferramentas simples, como alavancas e roldanas, e sua força física era a principal fonte de energia para mover as pedras. Agora, você deve estar se perguntando, mas como eles transportavam essas pedras até o local da construção? Uma das teorias sugere que eles usavam troncos de árvores como rolos. Imagine a cena, centenas de homens empurrando e puxando enormes blocos de pedra, enquanto outros jogam troncos por baixo para facilitar o movimento. É quase como uma dança sincronizada, não acha? Além disso, há indícios de que eles molhavam a areia à frente das pedras para reduzir o atrito, tornando o transporte mais eficiente. Genial, não é mesmo? E não para por aí. A precisão com que as pirâmides foram construídas é simplesmente impressionante. A Grande Pirâmide é alinhada com uma precisão quase perfeita em relação aos pontos cardeais. Como eles conseguiram isso sem bússolas ou tecnologia moderna? Os egípcios eram observadores astutos da natureza. Eles utilizavam as estrelas e o sol como guias. Acredita-se que eles usaram um sistema de medição baseado em sombras e alinhamentos astronômicos para garantir que a pirâmide estivesse perfeitamente orientada. Isso mostra não apenas a habilidade técnica, mas também um profundo entendimento do cosmos. Outra coisa que me fascina é a questão da organização. Construir uma pirâmide não era apenas uma questão de erguer pedras. Era uma operação complexa que envolvia planejamento, logística e gestão de recursos. Os egípcios precisavam de uma infraestrutura para suportar esse trabalho colossal. Isso incluía a construção de vilarejos para abrigar os trabalhadores, fornecimento de alimentos e água, além de um sistema para garantir que todas as pedras fossem cortadas e transportadas no tempo certo. É como se fosse uma grande empresa, com um projeto que levava décadas para ser concluído. Gostando dos nossos vídeos? Então curta e siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. E a questão da mão de obra. Muitos acreditam que os trabalhadores eram escravos, mas a verdade é que a maioria deles eram camponeses, que trabalhavam em troca de alimento e abrigo. Eles se organizavam em equipes, e cada grupo tinha uma tarefa específica, seja cortar as pedras, transportá-las ou colocá-las no lugar. Isso traz à tona uma ideia interessante: o trabalho em equipe. A construção das pirâmides era um esforço coletivo, onde cada pessoa tinha um papel fundamental. Isso nos ensina sobre a importância da colaboração, não acha? Agora, vamos falar sobre a estrutura das pirâmides. O que as torna tão duradouras? A forma piramidal é uma das mais estáveis que existem. Quando você pensa sobre isso, a pirâmide é como um triângulo, e os triângulos são estruturas extremamente fortes. A distribuição do peso é feita de maneira que a pressão é igualmente distribuída ao longo de toda a base, tornando-a resistente a desmoronamentos. Isso é pura ciência. Os egípcios, sem saber, estavam aplicando princípios de engenharia que só seriam formalmente estudados muitos séculos depois. E o que dizer dos materiais usados? A maioria das pedras utilizadas nas pirâmides era calcário, extraído de pedreiras próximas.
Mas também havia granito, que era muito mais difícil de trabalhar e vinha de lugares distantes, como Assuã. A escolha e o transporte desses materiais exigiam um conhecimento avançado de geologia e logística. Os egípcios sabiam exatamente onde encontrar as melhores pedras e como cortá-las de forma a maximizar sua resistência e durabilidade. E, claro, não podemos esquecer da importância da religião nesse contexto. As pirâmides eram mais do que simples tumbas, elas eram parte de um complexo sistema de crenças que envolvia a vida após a morte. Os egípcios acreditavam que o faraó precisava de um lugar grandioso para sua jornada no além, e isso motivou a construção dessas estruturas monumentais. A espiritualidade impulsionou a ciência e a engenharia, e isso é algo que muitas vezes esquecemos. A busca pelo conhecimento e pela compreensão do universo está profundamente ligada à nossa relação com o sagrado. Por fim, é fascinante pensar em como essas estruturas, que foram construídas há milênios, ainda estão de pé hoje. Elas resistiram ao tempo, às intempéries e até mesmo às invasões. As pirâmides do Egito são, sem dúvida, um testemunho da engenhosidade humana e da capacidade de superar desafios. Elas nos lembram que, mesmo sem a tecnologia moderna, a criatividade, a determinação e a colaboração podem levar a feitos extraordinários. Então, da próxima vez que você olhar por uma pirâmide, lembre-se de que não é apenas uma construção de pedras, é uma obra-prima de engenharia, ciência e espiritualidade. É a prova de que a curiosidade humana e a busca pelo conhecimento são forças poderosas que moldaram nossa história. E quem sabe, talvez um dia você também se inspire a construir algo grandioso, seja na sua vida pessoal ou profissional. Porque no final das contas, a verdadeira essência das pirâmides vai muito além das pedras. Está na força do espírito humano. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Comente e compartilhe com seus amigos. Curta e siga o canal. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.